Obrigada pelos destaques, Daniel. E a gente já começa, então, falando sobre a manchete que você acabou de trazer aqui para nós, do jornal A Gazeta. Mas quem vai trazer outros detalhes, outros elementos sobre o relatório da Polícia Federal que aponta a compra de votos por parte do vereador Chico 2000, que é o presidente da Câmara aqui de Cuiabá, é o repórter Oliveira Júnior, ao vivo aí conosco. Oliveira, bom dia para você. Conta para a gente, então, em relação a esse relatório da Polícia Federal apontando compra de votos. Tem valores também? Conta tudo para a gente, Oliveira. Bom dia para você. Exatamente, Luciana. Bom dia para você, bom dia, Daniel, professor Haroldo. Você que acompanha a Notícia de Frente em todo o estado, esta reportagem, a manchete exclusiva do jornal Gazeta desta sexta-feira traz que o presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000 do PL, foi oficialmente acusado de comprar votos ao preço de R$50 nas eleições de 2020. As informações constam num relatório da Polícia Federal solicitado pela Justiça Eleitoral em ação que apura crimes eleitorais. O processo foi aberto pelo então candidato derrotado à Prefeitura de Cuiabá, deputado federal Abílio Brunini, do PL, contra a chapa do atual prefeito. Contudo, a Polícia Federal não encontrou ligações entre os aliciadores de votos e o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB. A Polícia Federal ficou responsável por analisar 20 gigas de informações que constavam no telefone da ex-servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, Elaine Cristina Leite de Queiroz, que foi presa em flagrante comprando votos nestas eleições. No documento, os técnicos concluíram que, apesar de apoiar o candidato Emanuel Pinheiro, abre aspas, não foi possível inferir que Elaine agiu em nome de Emanuel para realizar compra de votos, apesar de apoiar o candidato, diz o trecho da perícia. Na contramão do prefeito, o relatório apontou que o vereador Chico 2000 manteve conversas diretas com a ex-servidora. Abre aspas, diferentemente ocorre ao analisar as mensagens trocadas com duas mulheres, em que é possível inferir que Elaine agiu em nome de Chico, aliciando pessoas para vender os seus votos, e o valor seria de R$50 por pessoa, é o que relata o documento. A Polícia Federal centrou esforços para analisar a troca de mensagens entre Elaine e outras pessoas do suposto grupo criminoso. Elaine agia em nome de Chico, aliciando pessoas para vender seus votos. Há também indícios de que o candidato Chico tinha conhecimento da atuação de Elaine. Inclusive, em suas conversas, encaminhava áudios e contatos para que Elaine intermediasse o cadastro, argumentou a defesa de Brunini em suas alegações. A Polícia Federal destacou que uma das conversas demonstravam sérios indícios de crime eleitoral. E aí a reportagem traz todos os detalhes, inclusive desse diálogo, pelas redes sociais, por um dos aplicativos em que é negociado o valor, quanto pagaria, e aí é mais um pepino para a Câmara Municipal de Cuiabá, uma denúncia seríssima contra o Chico 2000, que agora é o presidente da casa. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Oliveira. Agora, gente, ainda é o trâmite, o andamento dessas investigações. Não é mais um relatório parcial, já tem a conclusão aí por parte da PF e vai ser encaminhado agora à Justiça Eleitoral. Aqui a gente não vai fazer um julgamento antecipado, mas a materialidade é muito importante. Afinal de contas, o relatório está apontando aqui que o presidente da Câmara, o vereador Chico 2000, nas eleições de 2020, teria pago R$50 por cada voto que foi comprado. E tem mais de 20 gigas aqui, de conversas, de materialidade, que foram aí escrutinadas, foram aí analisadas pela Polícia Federal. Vamos lembrar que essa ação começou aqui com uma denúncia do então adversário dele, Abílio Júnior. Houve muitas rusgas entre os dois e vamos aguardar então, afinal de contas, o andamento desse processo que agora vai respingar para os desejos eleitorais do presidente da Câmara. Durante essa semana mesmo, professor, ele chegou a afirmar aos jornalistas que seria a última vez que ele estaria ali tendo um mandato de vereador, já sinalizando claramente que ele não quer mais esse cargo, ele quer ser prefeito de Cuiabá. Agora, com essa bomba aqui nas mãos dele, difícil, vai ser um projeto realmente difícil.
Chico 2000 e Abílio Bruninho, que são do mesmo partido, né? Estão ali travando um desafio dentro do próprio PL sobre a candidatura do ano que vem, né? O Abílio, que foi o autor, né, desse pedido de investigação da Polícia Federal, como você disse, 20 GB de material, toda essa perícia aí, e feita a perícia contábil depois da quebra de sigilo bancário e telefônico da Elaine, né, que foi a servidora presa, demorou todo esse tempo, agora foi concluído, né, agora a Polícia Federal vai entregar, se já não entregou, para a Justiça Eleitoral, para as providências cabíveis, tem que ir para o Ministério Público Eleitoral para saber o que vai ser feito, né, em relação a isso. Como você disse, não tem como fazer pré-julgamento, mas a materialidade é muito forte, né? As conversas são bastante claras, né, entre a Elaine e pessoas ali que falam, dizendo, olha, eu tenho aqui 10, 15 pessoas que eu já arrebanhei, né? E aí o Chico não vai pagar, né? Os R$50 para cada um, dela assim, já está sendo viabilizado. Então realmente tem conversas ali que indicam bastante coisa. A quebra do sigilo bancário também é importantíssimo, né? A Polícia Federal já entregou, nós não tivemos acesso a isso, logicamente, mas realmente se houver essas duas conexões entre as conversas ali interceptadas nos aplicativos de conversa e também aquilo que cai na conta da Elaine, ou seja, ou também do vereador, estaria assim bastante confirmado o crime eleitoral, que não é nada bom para o atual presidente da Câmara, que tem essas pretensões eleitorais para o ano que vem, é o principal aliado do Emanuel Pinheiro dentro da casa, ele que é o presidente, né, da Câmara Municipal. Presidente. E olha só, professora, a assessoria de imprensa do presidente da Câmara foi procurada para que a gente pudesse também aqui ter manifestações do presidente, do vereador Chico 2000, mas não houve nenhuma resposta, nenhuma nota foi encaminhada. Nós ainda estamos aqui ao vivo até às 7h36 da manhã, dá tempo ainda da assessoria do presidente manifestar-se. Ele vai falar o quê? Ele vai falar que a Polícia Federal está mentindo. É isso que ele vai falar, o Chico 2000? Muito pior do que quem compra voto é quem vende, né? Só existe a venda do voto, a compra do voto, porque tem gente que vende. O traço de caráter de quem compra é o mesmo traço de caráter de quem vende, do ponto de vista da ética, né? De conduta moral em sociedade. Infelizmente, você está vendo aí um vereador de 5º mandato, né, sendo acusado de compra de votos. Será que é a primeira vez que ele fez isso? Será que outros vereadores não têm a mesma prática, não tiveram a mesma prática dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá? Quantos deputados estaduais, quantos senadores da República, quantos governadores, presidentes da República acabaram sendo eleitos por controle de voto? Né? Um ou outro, de certa forma, a Polícia Federal tem assertividade e acaba apontando e desvelando para a sociedade a possibilidade de realmente ter vendido seu voto, né? Mas isso tudo mostra um problema infinitamente maior na política, né? Que é a falta de integridade, a falta de honestidade, sabe? Que impera ainda em nosso país, em nosso estado, em nosso município. Impera por quê? Porque nós temos um cidadão, ou maioria, boa parte da população, que não tem uma boa formação política e que vende seu voto. Ele vende seu voto, ele troca o seu voto. E acaba reclamando porque não tem de volta o imposto que ele paga. Se de um lado você tem um político que promove corrupção, alguém precisa ser corrompido nesse processo, né? E aceita essa corrupção com naturalidade. E este é o eleitor, ou o péssimo eleitor, que insiste, por mais que a Justiça Eleitoral deixe claro que a compra de votos é algo nocivo à sociedade, ele insiste exatamente nesta prática, né? E este político acaba virando o presidente da Câmara. A rachadinha da Edna ficou pequenininha, perto de um escândalo como esse de compra de votos. Enfim, guardadas as devidas proporções, né? A nossa política é péssima, ou melhor, a qualidade dos nossos políticos é muito ruim mesmo. Quando não são despreparados, né, são muito piores do que isso. Além de serem despreparados, promovem muita corrupção e se elegem por conta de muita corrupção. Vamos torcer, mais uma vez, vem eu aqui com essa minha prerrogativa fundamental, né, que eu acho que até que se prove ao contrário, né, vamos torcer, porque não é bom para ninguém. Nós temos um presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, corrupto, né? Que promoveu corrupção, que promoveu compra de votos. Vamos torcer para que realmente ele seja inocente. A esperança fica para as próximas gerações, né? Já que os jovens estão cada vez mais atentos à política, né? Realmente estão se envolvendo
com todas essas questões políticas e estão com a consciência um pouquinho mais avançada em relação a tudo isso. Porque isso são práticas de décadas, né? Histórico no Brasil, né? Realmente, esse tipo de voto também, de vereador, é desprezado por muitos eleitores. A gente vai votar para presidente, para governador, no máximo deputado, agora para vereador eu nem sei em quem vou votar. Então, quem aparecer com alguma vantagem... Não, e é uma coisa absurda. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês com toda tranquilidade. Eu sempre fui muito incomodado com relação às questões da política, né? Eu não entendia por que fulano se elegia sem nenhuma condição, sem projeto, sem nada. Nem me lembro o ano, mas lá atrás eu era um cara desconhecido, apenas um professor, mas incomodado com a política, como muitos são. Saí candidato a vereador, sem nada, tive 1.340 votos, né? Por pura ideologia, com bons projetos, projeto de renovação de frota de ônibus, sabe, coisa bem estruturada mesmo, né? Que me sentia preparado, como até hoje me sinto muito bem preparado para a área política, né? Mas aquela época, eu me lembro muito bem, faltando 15 dias da eleição, rapaz, presidentes de bairro, tá? E eu quero que me falem ao contrário. Aqui em Cuiabá eles têm um livro ouro, Daniel. O cara chega para você com um livro ouro, o presidente do bairro. Não adianta projeto, Luciana. Eu tenho um bom projeto para o seu bairro, né? Vou indicar para ver se a gente consegue uma creche que as mulheres precisam trabalhar. Coisa boa mesmo para a comunidade, né? Não adianta nada disso. Eles têm um livro ouro com 300, 400 nomes de bairro. Eles chegam para você e falam assim, eu gosto muito de você, você é um cara correto, eu tenho 400 pessoas, aqui tem 400 nomes, entendeu? Título eleitoral, né? Eu vou conseguir para o senhor 400 votos lá na minha comunidade, só que para segurar essa turma eu preciso de grana. Sem dinheiro eu não seguro essa turma. Que tipo de política, entendeu? Vai construir algo positivo para uma cidade, tendo como gênese, tendo como base, como prerrogativa básica, esse tipo de politicagem, você me fala. Não vai levar a lugar nenhum. Conclusão, onde eu ia ter um monte de voto, não tive, sabe por quê? 15 dias antes o cara foi lá e fechou com o presidente de bairro. Você está entendendo? Aí fecha com um aqui do CPA, fecha com outro ali do outro bairro, ele vai fechando, vai comprando todo mundo, porque é exatamente assim que funciona. Ele vai comprando todo mundo. Aí o cara que tem na casa lá, que colocou a placa lá, professor Haroldo Arruda, 10111, tá? A minha placa. Por vontade, porque gosta de mim, ele tira a placa porque o outro candidato está pagando para ele R$300 por semana. Você está entendendo? Aí ele dá um ticket de gasolina de mais R$300. Você está entendendo? Aí o cara se elege vereador, o cara se elege deputado. E assim vai indo. E ele vai alimentando essa porcaria de política. Você está entendendo? Aí ele reclama. Sabe por quê? Porque ele vai no postinho e não tem médico. Não tem remédio, não tem nada. Mas quem que é o culpado de tudo isso? Ele, Luciana. Claro, ele não tem nem ele que é o culpado de tudo isso. Então eu me ficava sentindo com essa situação. Hoje já não fico mais. Porque você é culpado por isso. Eu vejo muitas vezes o mesmo que disse que ia votar em mim, que ia me apoiar lá atrás, sofrendo hoje, ligando para mim. Professor, poxa, mas não está tendo médico aqui no postinho do CPA. O problema é seu, Zé. Vai lá cobrar do seu Adevair Cabral, entendeu? Que manda no CPA lá. Vai lá cobrar dele, entendeu? É por culpa dele. Você não foi apoiar o Adevair Cabral lá? Você está entendendo? Então, essa é a qualidade do eleitor que nós temos, né? Então, se a gente não melhorar isso, não vai melhorar nunca. Então, só tem esse problema aqui, que é manchete, que é algo ridículo aqui, ó. Chico 2000 comprando voto, porque tem quem venda. Você está entendendo? E tem vereador, tem deputado, tem senador, tem governador, tem presidente da república, entendeu? Que se elegem por conta exatamente dessa má qualidade de caráter de eleitor. É isso. Então, agora olha só, professor, a compra de voto, né, a venda de voto é um crime eleitoral que rende até prisão. Se o senhor sabe como funciona o esquema, eu sei como funciona o esquema. Quem vende o voto sabe, quem compra também. Não é segredo para a Justiça Eleitoral. E quer ver uma vergonha? Olha só, a denúncia aqui é do ano de 2020. Nós estamos aqui, Daniel, em 2023. As eleições serão o ano que vem. Qual é a justificativa, por exemplo, para demorar 3 anos para apurar um tipo de denúncia como essa com tanta materialidade? Se Chico 2000 fosse aposentar da vida pública, qual seria, então, a punição que ele receberia? Porque, afinal de contas, o ano que vem termina o mandato dele como vereador. Isso é justiça? Justiça que tarda demais realmente cumpre com a sua função social? Isso é apenas um dos aspectos. E por que a gente não vê
políticos sendo presos e quem vende o voto também. Por que a gente quase não vê prisões? A prisão, nesse caso de crime eleitoral, por 4 anos, professor. Você não tem como provar, se a gente tivesse... Pois é, só que olha só, a Justiça Eleitoral coloca vários canais de denúncias acontecem, a materialidade muitas vezes aparece, como nesse caso, professor. Mas eu sinto assim, muitas vezes, que a Justiça não consegue cumprir o seu papel diante de inúmeras denúncias e materialidades que existem em todos os processos eleitorais. Nós somos movidos, professor, as urnas, elas são movidas por compra de votos. Infelizmente, essa é a realidade. Você pega a época eleitoral, por exemplo, a Justiça Eleitoral dá um teto, que eu já acho um absurdo. O teto para candidatura a deputado estadual de 2,5 milhões. Gente, 2,5 milhões é dinheiro para burro você eleger um político. Você está entendendo? Para o Senado é 5 milhões, sabe-se lá, 7 milhões. Na boca pequena, você vai nas padarias, dos empresários, pessoas conversando, todo mundo fala e todo mundo diz que realmente um candidato ao Senado da República gasta 20 milhões, é 50 milhões, sabe-se lá quanto para o cara se eleger. Agora, veja, para pensar, o cara que tem que gastar 7 milhões de reais, 10 milhões de reais que seja, para ser deputado estadual, se você pegar o salário dele, somado com o VI, durante 4 anos enquanto deputado estadual, ele não levanta esse dinheiro, nem que ele não gaste um centavo, ele não levanta esse dinheiro. Por que ele faz isso? Por que ele é empresário, ele é rico e ele põe 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões? Porque ele vai ter favorecimento, ele vai ter poder e ele vai converter isso, seja de uma forma ou de outra. Sim. Para pensar, rapaz. E o dinheiro vem do fundo eleitoral. Né? Fundo eleitoral. Que eu financio, que você financia, que todos nós financiamos. Agora, você está entendendo? É por isso que lá na Assembleia, é por isso que lá no Congresso Nacional tá assim, ó, a ufa de gente que é patrocinado por grandes multinacionais, porque os caras revertem isso, entendeu? Por conta do poder. Lobby, né? Lobby, exatamente, lobby. Agora, o Luciano citou a questão da morosidade. Realmente, a Justiça Eleitoral tenta ser mais célere, mas ela é um retrato do nosso sistema judiciário, né? Também que é bastante moroso, muitas vezes, para você conseguir fazer a associação aí de uma prisão, como foi presa em flagrante a servidora, com outros, né, mandatários aí, fazer a conexão. Estavam tentando, inclusive, a Polícia Federal fazer dela com o próprio Chico 2000 e o prefeito Emanuel Pero. Não conseguiram fazer essa associação direta com o prefeito Emanuel Pero, mas com o Chico 2000, de acordo com a Polícia Federal, tem sim essa conexão. Teve todo esse material que teve que ser periciado por esse tempo todo. Também acho que foi um tempo excessivo demais, foram quase 3 anos de investigação. Mas olha só como acontece com outros casos, com outros crimes também eleitorais, quanto tempo que demora e muitas vezes não se acha, inclusive, as provas. Né? Então acho que aí nesse bolo todo encontra-se uma reflexão sobre estrutura para a Polícia Federal também, para o Ministério Público Eleitoral, né? E mais juízes, mais policiais, e para que a gente acelere esse tipo de coisa. O Chico já vai, inclusive, daqui a pouco terminar o mandato dele, você já citou, por pouco, né? Ele já não se aposenta e esse caso não veio à tona. É porque assim, a gente tem um enfraquecimento, professor, das propostas políticas. Quando o senhor entende que uma pessoa vende o seu voto por R$50, por R$100, o que o senhor entende? É um cidadão que vive ali à margem da sociedade. É porque a sociedade é mantida. Aí, professor, exatamente, a sociedade é mantida por quê? Por promessas de cesta básica, por promessas de itens tão pequenininhos que não vai ser algo que transforma a vida dessa pessoa que vende o seu voto. Daqui a pouco a gente coloca aqui em discussão, será que as pessoas que estão aí penduradas por auxílios do governo deveriam votar? É isso, De que Luciana, forma que a brilhante. compra de voto acontece na mão de muitos líderes comunitários? Se o senhor mesmo sabe, professor, que existe essa lista, esse livro ouro, com os líderes comunitários fazendo aí o arrebanhamento desses eleitores, professor, colocando eles cada vez mais à margem, professor, da sociedade. Então, vamos proibi-los de votar? É isso que vai ter que ser para poder moralizar as eleições aqui no Brasil? Luciana, a população, quanto mais pobre, mais fácil controlar. Eu já disse isso aqui por várias vezes, tá? A sociedade, existe uma escala de necessidades, né? A necessidade mais básica da sociedade, segundo a escala de Maslow, né, é necessidade fisiológica, né, que é a necessidade de comer. Esta necessidade é que é mantida. É por isso que essa sociedade, que não dão a ela a condição de instrução, de reflexão e de pensamento político, de um lado, não dão a ela essa condição. Mantém essa turma toda na sua necessidade fisiológica e compensam isso com um assistencialismo. Como assim, professor?
com a cesta básica. A cesta básica é que compra voto. Você está entendendo? Ele troca o seu voto porque ele tem fome. Ele troca o seu voto porque ele precisa comer. Aí a dona de casa lá acha que é uma... E outra, essa cesta básica não é com recurso próprio. Essa cesta básica normalmente é com recurso público. Observem o que a EVI faz todo mês. A verba indenizatória faz todo mês. É para manter exatamente, infelizmente, políticos no poder. Ele utiliza a verba indenizatória para isso. Ele compra uma passagem aqui, ele compra uma cesta básica, ali é um caixão para o cara que morreu, é uma cirurgia. É o tempo todo, durante 4 anos, segurando a turma toda. Existem milhões de pessoas penduradas no poder. Você está entendendo? Acomodadas no poder. Isso é fato. Observe um deputado estadual com 20, 25 assessores. Lá em Brasília, 30, 35 assessores, um senador da República. Vê se tem necessidade de um negócio desse, entendeu? A venda de voto é a consequência desse sistema educacional desigual, não só educação, social brasileiro desigual, um país que ainda tem muita miséria, muita fome e um sistema educacional de qualidade bastante baixa. Né? Então tudo isso acaba refletindo nesse tipo de distorção. Vamos falar agora da reforma tributária daqui a pouquinho. Quem é que entendeu isso? A população brasileira entendeu o que está acontecendo? 99% da população brasileira não entendeu nada do que está acontecendo. Eles estão à mercê, sabe do quê? De narrativas. Narrativas de congressistas que estão a favor e congressistas que estão contra a questão tributária. Pouquíssimos jornalistas, pouquíssimas pessoas estudaram a fundo, até porque não tem muito acesso ao texto base, Daniel. Até para nós é difícil acompanhar todo esse processo, porque você fica analisando narrativas, né? Então você vê a complexidade que é a coisa e o quanto é difícil para o brasileiro, né, considerando que não tem o conhecimento, não tem a chance de poder acompanhar exatamente essas movimentações importantes, porque são políticas, que mexem diretamente com a vida das pessoas. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Olha só, senhores, a gente vai mudar de assunto aqui, depois nós vamos continuar falando sobre o desfecho, então, sobre o relatório da Polícia Federal, até o encaminhamento à Justiça Eleitoral do caso do presidente da Câmara, Chico 2000.